Aleluia. Glória a Deus. Senhor meu Deus, nós te louvamos e te agradecemos por essa noite, por esse momento na tua presença. Pedimos, meu Pai, que o Senhor se faça presente nessa noite, que o Senhor venha revelar o nosso entendimento, abrir, Senhor, o nosso entendimento para as Escrituras, e que ao falar essa noite seja a tua voz, seja o teu Espírito Santo, seja a tua condução, seja a tua inspiração. Ensina a tua igreja nessa noite, Senhor. Prepara a tua igreja, Senhor, para a grande seara. Faça, Senhor, com que a tua igreja seja de fato arautos, Pai do Rei, pessoas habilidosas e preparadas para levar a tua palavra. Nós te louvamos, nós te agradecemos, no nome santo de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Bom, como proposta, quando o pastor me pediu para preparar essa série de estudos, pode ser da forma? Não vai ter o louvor? Não, pode ser. Como proposta, quando o pastor pediu para trazer esses estudos, a ideia foi reunir assuntos variados, desde assuntos teológicos a assuntos espirituais, que a gente pudesse discutir de maneira que tal informação seja apenas um recorte. Então, não é possível falar sobre tudo em 12 ou 13 ou 14 semanas, mas o que vai falar aqui é de igual importância. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 23. Romanos, capítulo 23. Romanos, capítulo, 13. Falei errado. Não existe 23 em Romanos. Ainda, né? A primeira lição já foi. O versículo é o 11, que diz assim: E então, conhecendo o tempo que já é, hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação agora está mais perto de nós do que quando cremos. A noite é passada e o dia é chegado, portanto rejeitemos as obras das trevas e vistamos da armadura de luz. E nós caminhamos honestamente como de dia, não em tumultos, nem em embriaguez, nem em orgias, nem em devassidão, nem em contendas, inveja, mas revestimos do Senhor Jesus Cristo. Não façam provisão para cá, para cumprir suas cobiças. Amém? Amém. O tema hoje que nós vamos falar é um tema muito falado nas escolas infantis. E talvez, se você nasceu no Evangelho, você vai lembrar sobre o plano de salvação. Eu pedi um quadrinho, já está na tela aí? Coloca o quadrinho aí. Cadê o quadrinho?
conhecer as cores da salvação, plano de salvação. Deus no céu, pecado, Jesus como sacrifício de cruz, o coração perdoado e crescimento. Não subestime as cores infantis e nem o arco-íris em cima, porque o que nós vamos falar hoje é o que há de mais profundo, é o que há de mais sofisticado no pensamento cristão, teológico, inclusive filosófico. Então eu peço que você venha comigo. O assunto é profundo, é complexo, preste bem atenção. Se algum momento embananar, grita socorro daí. Bom, tudo começou no princípio, e a Bíblia vai dizer que no princípio Deus faz os céus, a terra, por meio da palavra. Hebreus capítulo 11, versículo 3 vai dizer que pela fé nós cremos que as coisas e os mundos foram feitos por meio de Deus, de maneira que aquilo que vemos é a partir daquilo que não vemos. Ou seja, o poder de Deus é a fonte da palavra dele, e sendo a fonte da palavra dele, por meio da palavra dele, ele cria todas as coisas. Não existia matéria. A matéria é o cumprimento da palavra de Deus. E não existia ponto inicial, porque se Deus é um ser eterno, como ser eterno, nada que vem dele teve começo. Logicamente. Nada que vem dele, no condizente à virtude, teve um começo. É por isso que você vai observar que a Bíblia vai dizer que ele é. Ele não era, ele é. Porque não existe tempo quando nós falamos de Deus. Deus, ele está acima do tempo. E Deus, ele rege a todas as coisas por meio do seu infinito poder. E o seu infinito poder é a sua palavra. Palavra que é abstrata. A palavra de Deus é abstrata, mas a Bíblia também vai dizer no Salmo 138 que ele pega essa palavra e ele crava nos anais dos céus, de maneira que essa palavra ela é soberana, inclusive sobre ele. Aí você vai dizer: existe algo acima de Deus? Existe, a sua palavra. E aí a gente entra no primeira fritura do juízo, que é a origem daquilo que Deus fala, é o estatuto que ele próprio segue, e é o estatuto que rege tudo que é perfeito. Existe um triângulo, uma trindade nas características de Deus. Deus, ele é soberano porque ele é 100% justo. Ele é soberano porque ele é 100% belo. E ele é soberano porque ele é 100% verdadeiro. Não existe nada que venha de Deus que não seja 100% justo, 100% belo e 100% verdadeiro. E aí você começa a observar que quando se fala de características, aquilo que é mais soberano do que a característica é o belo. Ou seja, se você pegar aquilo que é comum e você aperfeiçoar, 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 aquilo vai ficando cada vez mais belo. E você vai aperfeiçoando. E se você tivesse poder quase que infinito, você ia aperfeiçoando até chegar em uma figura muito parecida comigo. Mas se você ainda tivesse mais poder infinito, você chegaria no ápice da perfeição.
E acima do ápice da perfeição está Deus, para aquilo que é belo. Da mesma maneira, você pode pegar aquilo que é como doutrina, como argumento. Se você pegar o argumento e você aperfeiçoar, e você tiver poder infinito para aperfeiçoar, você vai chegar na plenitude daquilo que é verdade. E acima da verdade está Deus, que rege toda a verdade. Da mesma maneira, você pode colocar para a conduta aquilo, o comportamento, seja humano, seja dos atos, do cosmos, ou da física, ou da metafísica, aquilo que é conduta. Se você aperfeiçoar, e você já entendeu a frase, e você chegar a elevar isso exponencialmente, você vai chegar no ápice da conduta, e chegando acima daquilo que é perfeito para a conduta, que nós chamamos de justiça. Acima da justiça está Deus. Ou seja, o ápice da perfeição da conduta é a justiça. Acima da justiça está Deus. Ou seja, Deus é 100% justo, 100% verdade e 100% belo. E não só 100% belo, Ele rege aquilo que é justo, aquilo que é belo e aquilo que é verdadeiro. E por meio de sua palavra Ele cria todas as coisas com base nesse princípio. E por isso o homem vem com as características perfeitas. Por isso o homem vem, porque nada que sai da boca de Deus pode sair menos do que 100%. Deus, por ser 100%, não pode soltar algo corrompido. Seria impossível. Você está aí, né? Você está acompanhando, né? Certo, por enquanto, estamos tranquilo. Em mares calmos. Quando Deus ele cria o homem com a sua essência, e sinteticamente Moisés, ou quem escreveu o livro de Gênesis, tem algumas teorias. Se você discorda de Moisés, não faz diferença nenhuma. O importante é que foi escrito. Ele vai caracterizar sinteticamente que ele cria a imagem e semelhança. A imagem para aquilo que é belo e semelhança para aquilo que é verdadeiro e justo. Belo para as coisas materiais, verdadeiro e justo para as coisas abstratas. E ele dá um princípio para o homem. O princípio para o homem não poderia ser outro a não ser o princípio terreno daquilo que é feito no céu, que é o princípio do governo. Veja, a Bíblia diz que o Senhor está sentado sobre o alto e sublime trono. A orla do seu manto enche o templo de glória, como diz Isaías capítulo 6. A Bíblia vai dizer que nele está toda a honra, toda a glória, toda a força, todo o domínio e todo o poder, por toda a eternidade. Então, a essência de Deus para o homem, o upload, o plugin, o código, como diz o Paulo Marçal, no ser, o princípio, a conduta, a essência, você escolhe o adjetivo, é governo. E o homem, naturalmente, deveria governar. Então Deus, ele diz o óbvio para nós hoje. Talvez governe sobre todos os animais da terra, sobre as aves dos céus, sobre as bestas, sobre tudo. E existe um outro mandamento. Qual é o outro mandamento? A plenitude do gozo, a plenitude do prazer, a plenitude da satisfação. E a plenitude da satisfação nós chamamos de comunhão. Se Deus, ele é o portador
daquilo que é justo, se ele é um portador daquilo que é belo, e se ele é um portador daquilo que é verdadeiro, ele é o portador de toda satisfação. E se eu quero participar de tudo que é justo, belo e verdadeiro, eu preciso estar junto do portador. Portanto, quanto mais perto do portador, mais prazer eu tenho. E com isso, eu chamo de comunhão. O que é a comunhão? A plenitude da comunhão é o íntimo relacionamento entre o homem e Deus. E você não vai achar nada mais prazeroso do que a comunhão com Deus. Você já experimentou isso mesmo sem entender dessa forma? Quando você está num culto e o Senhor joga uma fração de glória e de poder e de virtude, de comunhão na sua vida, e você quer que tudo se acabe menos aquele culto, ou vou melhorar para você. Você anda passando por um problema de afastamento de Deus, e esse momento de afastamento de Deus provoca em você, de maneira até incompreensível para você, profunda tristeza. Logo, o outro mandamento, que é goze sobre tudo, ele tem que estar intrínseco e ligado à comunhão. Ou seja, lidere, governe e tenha comunhão comigo, diz Deus. Pois bem, a Bíblia também vai dizer que, você também conhece a história, a serpente, que era o mais astuto dos animais, estava observando tudo, inclusive observando a plenitude da comunhão de Adão com Deus. E Deus, ele diz uma coisa para Adão que você já bem sabe. Ele diz assim: você pode usufruir de tudo, apenas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque se você comer, certamente morrerás. Se você comer, certamente morrerás. E a serpente escuta aquilo e chega para Eva e diz assim: ó Eva, o que foi dito mesmo? E ela vai dizer assim: foi dito que não podemos comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, porque certamente morreremos. E a serpente vai dizer algo que é parte verdade e parte mentira. Ou seja, aquilo que não é 100% verdade, o corrompimento da verdade. Ela vai dizer uma fração que é verdade e uma fração que é mentira. Qual é a mentira? A primeira frase: certamente não morrerás. Essa é a mentira. E qual é a verdade? Acontece que se você comer do fruto, você será e terá um entendimento claro e amplo como Deus, e será como Ele. E quando ele diz será como Ele, não será em poder, mas será em entendimento. Mas o entendimento daquilo que é corrompido. E Eva vai dizer lá no capítulo 3 de Gênesis, Eva vai olhar o fruto. Não sei se será maçã, também será banana, será uma jaca, não sei, né? Será um caju. Se fosse um caju, eu estava eterno até hoje. Eu não sei. Tem gente que diz que era um figo.
Você acha? Aí faça uma enquete. E ela vê que o fruto é bonito. Só que ela também percebe que o fruto é bom para dar entendimento. Percebe? E ela não está satisfeita com aquilo que Deus dá. E ela quer mais. Ela vê que o fruto é bom para dar entendimento. Característica essa que parte da essência, inclusive, de Lúcifer. Quando o seu posto, o seu cargo nos céus não é o suficiente, ele estabelece lá, como diz lá em Isaías, ele pensa, diz no seu coração: estabelecerei o meu trono ao mais alto de todos os céus e serei semelhante ao Eterno, ao Santíssimo. Ele não queria ser mais do que Deus, ele queria ser como Deus. E por conta disso, a Bíblia diz que por causa disso será arremessado até o mais profundo dos abismos. Observe que o entendimento também seduz Eva. E Eva come o fruto, e não obstante também dá para o seu marido. Seu marido também come. E sem questionar. E sem questionar. Bom marido. E a partir daí entrou o pecado no mundo, a partir do momento que o homem escuta a mulher mentira. Vamos fazer esse corte lá na live. Não faça esse corte, pelo amor de Deus. É É só uma gravação. Edita. O primeiro entendimento que entra de Eva em Adão é o entendimento que eles estavam nus. Começou? Inesperadamente nua. O outro entendimento que eles tiveram é que eles agora estavam corrompidos. Não precisou Deus dizer, porque afinal de contas eles entenderam. E houve ali um corrompimento do primeiro princípio de Deus. E o primeiro princípio de Deus era, você lembra? Eu acabei de dizer: governe sobre todas as bestas e todos os animais. E nesse momento houve uma inversão de valores. Na verdade, quem governou ali foi a serpente. E ele se deixou governar. O mandamento era: lidere. E ele se deixou liderar. O mandamento era: influencie. E ele se deixou influenciar. Esse foi o primeiro corrompimento do princípio. E ali o homem já não é mais 100% justo. A tarde chega, como de costume, a presença de Deus desce e procura por Adão. E quando eu digo procura por Adão, eu quero que você passe pela ótica de não procurar como quem não sabe onde está. Porque Deus, afinal de contas, é onipresente e onisciente. Mas procura por Adão de maneira a confrontá-lo e dizer assim: onde você está na nossa aliança de comunhão? É isso ou Deus estava brincando de esconde-esconde? Então fica uma primeira. E Adão se esconde e diz assim: eu me escondi porque eu temi e estava nu. E Deus vai dizer assim: quem disseste que estava nu? Por acaso comeste do fruto que eu te ordenei a não comer? E ele vai dizer: foi a mulher que tu me destes. Dispenso o óbvio comentário que passa pela minha e pela sua cabeça. E ele chama a mulher e diz assim: ô mulher, por que comestes do fruto? A culpa é da serpente. E abro aqui uma conjectura: se você fosse puxar o barbante, e a conjectura seria: se Deus perguntasse à serpente, por que ele fez isso? Afinal de contas,
por conta do trono, né? Eu queria, você me deixou, me arremessou, estou aqui embaixo. Mas o fato que ele para na mulher e estabelece o cumprimento de sua palavra. Observe, no começo eu disse que ele estabelece a palavra acima dele. E quando você observa essa pequena história, e você hoje, 5, 6, 7 mil anos depois que isso aconteceu, se você lendo o começo e vendo hoje guerras, morte, fome, estupro, assassinatos, adultérios, vícios, você poderia dizer assim: por que Deus naquela hora não puxou da tomada? Né? Estava fácil, só tinha 2, né? Com uma mão abatia um e com a outra batia o outro e puxa da tomada. Por que ele não faz isso? Por que ele não começa do zero? Calma, foi só um ensaio. Vamos começar tudo de novo? Bora, agora é valendo. Sabe por que Deus não faz isso? Porque se Deus fizesse isso, Ele não estaria em concordância com a palavra que Ele tinha como soberana, e sim Ele soberano com sua palavra. Veja, não se muda a regra do jogo no meio do jogo. E nisso, Deus prontamente nos ensina. Até aqui, amém? Não se muda a regra do jogo no jogo. Né? Não muda. É bom que as pessoas ouviram. Essa frase uma vez eu ouvi do meu diretor, quando eu fui questionar ele sobre as metas da PLR. Essas metas estão impossível. E ele diz: não se muda a regra do jogo no meio do jogo. O que ele quer dizer com isso? No próximo ano a gente muda, mas é roubar, mudar a meta no meio do primeiro tempo, né? Pois Deus sabe disso. E por isso que Deus não puxou nada da tomada. O que resta agora? Resta agora o que sempre restou: o cumprimento de sua palavra. Resta agora o que sempre houve: o que? O cumprimento de sua palavra como soberana, como eterna e como 100% verdade e 100% justa. E o que é 100% justo? Aquilo que está estabelecido como paradigma da palavra de Deus. E agora ele vai dizer o que vai acontecer com Adão e com Eva e com a serpente. Você já sabe disso. Nós estamos no círculozinho preto. Ele vai dizer o seguinte: olha, para você, Adão, acabou a plenitude da sua alegria, acabou a plenitude do gozo. Agora o que fica? Fica o labor do sofrimento. E agora você deverá plantar aonde você quer colher, e comerá do fruto do seu suor. Ou, eu não sei se você entendeu, antes não existia isso. Antes o homem só usufruía, quem plantava era Deus. Época boa. Época muito boa. Então, quando eu escuto as pessoas profetizando assim: você vai colher aquilo que você plantou, no meu coração, para mim, repreendo. Eu digo: Senhor, não só isso, porque colher aonde você planta nunca foi bênção, e sim consequência de pecado. Colher aonde você planta nunca foi bênção, e sim consequência do seu corrompimento. E aonde que está a bênção? A bênção está justamente você colher aonde você não planta. Glória, é esse o lugar que eu quero. Você colher onde você não planta é a bênção do Senhor, porque colher onde você planta é consequência. Está aqui escrito: é o primeiro, a primeira consequência de Adão. Você vai colher onde você plantar.
para a mulher, você terá dores de parto. E não só isso, mas o teu desejo será para o teu marido e tu dominarás. Ele vira para a serpente e diz assim: maldita és entre todos os animais e todos os seres viventes da terra. Porém, inimizade entre a descendência desta mulher e você. Tu ferirás o calcanhar da descendência dessa mulher, mas esta descendência lhe pisará a cabeça. Fazendo a primeira alusão bíblica à destruição iminente dessa serpente, que não aconteceu naquele momento. Aquela serpente naquele momento ficou viva. E aí você tem 3 protagonistas nessa história. Você tem Adão, que deveria morrer, mas ficou vivo. Você tem Eva, que deveria morrer e está viva, com os dias contados, os dois, é verdade. A serpente deveria ser destruída, mas o que ficou ali foi um juramento de morte, um juramento de destruição. Só que, queridos, eu quero dizer para vocês que existe um quarto personagem nessa história. E o quarto personagem é justamente aquele que vai morrer. A Bíblia vai dizer que Adão e Eva coceram figos e folhas de figos para fazer vestes, mas Deus as arranca e mata um animal e cobre o homem e a mulher com este animal. Animal este que não teve nada a ver com a história. Animal esse que não teve nada a ver com a brincadeira. Estava longe. Mas a Bíblia diz que Deus faz roupas de peles de animal. Deveria ter feito a cobra. É bem verdade. Começaria ali a moda da Dolce & Gabbana ou da Louis Vuitton. Mas não, foi de um animal que morreu sem ter nada a ver com a história. E nesse momento se faz a primeira alusão àquele que poderia ser o cobridor das vergonhas do homem no culminar o pecado. Eu poderia parar aqui e dizer para você que o plano de salvação foi todo contado nessa breve introdução. Porque eu não sei se você percebeu, mas aquele que deveria morrer não morreu, e aquele que não tinha pecado acabou de morrer para cumprir aquele que deveria morrer. Vocês estão entendendo? Amém. Plano de salvação. Como consequência, houve uma ruptura entre o acesso de Deus e o homem. Não porque Deus ficou bravinho com o homem, mas porque por meio do seu corrompimento o homem perdeu o livre acesso a Deus. Porque Deus não poderia e não pode se misturar com aquilo que é corrupto. Antes de experimentar a plenitude de Deus, o corrupto tem que ser revestido de incorruptibilidade, ou seja, se revestir.
estava distante. E agora o homem era um ser errante, porém morava no jardim do Éden. No jardim do Éden tinha uma coisa que poderia estragar todo e qualquer plano de Deus. Me pergunte o que? Outra árvore. Uma árvore chamada árvore da vida. E Deus, ele faz uma coisa que muita gente, e eu não sei se você já pensou dessa forma, mas eu quero desmistificar para você hoje. Deus faz uma coisa que parece ser uma punição, mas não é. Deus, ele pega o homem e a mulher e tira o homem e a mulher do Éden e guarda o Éden, guarda o jardim do Éden. Agora eles estão exilados, eles estão expulsos daquele jardim. Aí você fala assim, manifestação evidente da ira de Deus. E eu digo para você, não é. Manifestação evidente da misericórdia de Deus. Porque ele vai dizer no capítulo 4, pode, porventura, o homem comer da árvore da vida e viver eternamente. E assim seria impossível o resgate. Observe, se a consequência do pecado é a morte, pressupõe-se que eu devo morrer para pagar aquilo que eu devo. Mas se eu sou imortal, a moeda pela qual eu devo pagar eu não tenho. Quem entendeu diz amém. Amém. E se eu não tenho a moeda, eu não posso pagar por aquilo que eu devo. E é por esse motivo que nem os anjos e nem o próprio diabo têm perdão. Já parou para meditar assim, com medo de barriga cheia? Que Deus não perdoa o diabo? Melhoraria tudo. Ele viraria de novo convertido, passaria por um processo de transformação e restauração. O mal acabaria. Óbvio. Não pode. Por quê? Porque pressupõe-se que o diabo deva pagar pelo pecado com a morte. E o diabo, ele não foi feito para morrer. Logo não tem como. A morte e a destruição iminente dos anjos e do mal, ela já está carimbada, chancelada. E se o homem comesse do fruto da árvore da vida, também. E ele seria um ser eterno que pagaria constantemente, de maneira que nunca abateria essa dívida. Amém? Vamos caminhando. Então, por isso, Deus envia querubins e guarda o Éden. Uma espada flamejante circunda sobre o perímetro. E agora o homem não pode ter acesso. Não só ele, mas nenhum. E agora o homem é corrompido na beleza, corrompido na verdade e corrompido na justiça. Ele é um ser limitado para o belo. Ele é um ser injusto, corrompido para aquilo que é a justiça. E ele é um ser incompreendido e um ser que não compreende a ciência toda para o verdadeiro, ou seja, corrompido nas três áreas. E agora o homem passa a ser errante. Mas nesse momento, já como spoiler, Deus já tinha percebido a problemática da restauração do homem. E
a problemática da restauração do homem, observe, ela não é fácil. Porque se Adão é o pai de todos, se Adão ele é a herança de todos, o patriarca de todos, como diz Romanos capítulo 3, logo todos pecaram. Então, se o primeiro é pecador e dá origem a outro, seria impossível eu, corrompido, dar origem a algo que seja perfeito. Tudo bem? Eu gosto bastante de usar o termo, a anedota do escravo. Você tem, imagine que você seja um escravo e você tem um filho. Naturalmente esse filho não é livre, esse filho também é escravo. Isso não foi eu que inventei. Todos os modelos mundiais durante toda a história determinaram assim. Foi assim que Israel ficou 400 anos escravo no Egito, 70 anos escravo da Babilônia. No Brasil, nos anos de 1600 a 1000, quase 1900, os negros, os índios e alguns outros países que têm escravo até hoje. Filho de escravo é escravo. Só em um momento aqui que houve o abolimento dessa regra que falei do ventre livre, ou seja, naquele momento uma ruptura entre o filho e o pai, mas a grande maioria é filho de escravo é escravo. Logo seria impossível eu ter uma geração perfeita a partir daquilo que é imperfeito. Também seria impossível Deus criar a partir do pó da terra outro homem e outra mulher, porque Ele não resolveria o problema da remissão daqueles que já pecaram e da descendência deles. Ele simplesmente criaria outro segmento. Enfim, o processo de redenção ele deveria partir de uma pessoa que não fosse descendência de Adão. E aí morou o problema, porque sendo descendência de Adão já nasce corrompido. Então deveria ser uma pessoa que não fosse descendência de Adão. Ele deveria ser externo àquela geração. O outro ponto seria, ele também não poderia ser uma divindade, porque sendo uma divindade, não se submeteria carnalmente às sujeições humanas. Ou seja, estaria sendo um café com leite numa partida importante. As regras não se aplicariam, porque sendo uma divindade, ele não poderia pagar. E dito isso, acontece algo que é a coisa mais profunda e paradoxal que você pode imaginar na Bíblia. João, no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 4. O Verbo se fez carne. Não sei se você entendeu, mas o que é o Verbo? O Verbo é a palavra de Deus, aquilo que é a imanência do próprio Deus. O Verbo é o haja isso, haja aquilo. Mas agora ele não diz haja, ele se faz a carne. E aí entra na coisa mais profunda que tem. É como se um cozinheiro se transformasse num alimento sobre sua própria panela. É como se um pintor se transformasse numa pintura sobre sua própria paleta.
sobre sua própria roda. Deus, ele se torna um embrião dentro de uma moça, interiorando a Cristo em Maria, Deus em Cristo. É algo mais profundo que você pode imaginar, porque na verdade ele é o próprio Deus, nascido de alguém que ele mesmo fez. Sendo filho de Deus, o Cordeiro de Deus, nascido de mulher, ele não é como é a Disney, quando coloca o Hércules, metade Deus e metade homem. Ele é 100% homem e 100% Deus. 100% homem na sua finitude, na sua limitação carnal, fisiológica, mas 100% Deus. E ali ele vem e precisa vencer o pecado. Ele não poderia, observe, volto 3 minutos atrás, ele não poderia ser descendente de Adão, já estaria em pecado. Ele não poderia ser simplesmente uma divindade. Como uma divindade pode morrer? Como o eterno pode ser finito? Então ele não seria eterno. E ele precisava ser um homem, porque sendo homem ele teria que vencer o pecado. E se ele não vencesse o pecado? Se ele não vencesse o pecado, ele não poderia pagar pelo outro pecado, ele teria que pagar pelo próprio pecado. Ele já entraria no jogo já devendo. E ele não pode. Ele tem que ser o extrínseco da história da redenção. Ele tem que ser o fora. Ele tem que ser nesse momento, o externo. E sendo o externo e vencendo o pecado, ele poderia, nesse momento, inclusive, não morrer, de acordo com a palavra de Deus. Mas a Bíblia diz que ele se entregou. Ninguém me tira a vida. Por que ninguém me tira a vida? Porque é impossível a morte acompanhar o soberano. Eu mesmo a dou, diz o Senhor. E nesse momento, ele começa o plano de redenção, ou seja, de resgate, de financiamento, o plano de liquidação da dívida da humanidade, que é o quê? O pecado. Então Cristo, nesse momento, ele vem, morre como justo. E como justo, não poderia morrer como consequência de pecado, mas ele decidiu morrer pelo meu, pelo seu, pelo de Adão, pelo de Eva, pelo pecado de toda a humanidade. Observe, tinha que ser Cristo. Não tinha outro candidato. Não tinha outro para pagar. Não tinha um justo sequer. E nesse momento, Cristo, quando ele está no Getsemane, a Bíblia vai dizer em Gálatas capítulo 3 que ele ali era tudo menos justo. Quando ele decide orar e falar assim: Senhor, seja feita a tua vontade, naquele momento a ira de Deus se acendeu
sobre Jesus. E Jesus ali se transforma, como diz Gálatas capítulo 3, em maldição. Jesus se fez maldição. O pecado da humanidade sobre ele, como diz Isaías capítulo 54. Nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Porém, verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades levou sobre si. E o castigo que nos traz a paz, o castigo que hoje nós dizemos que não temos, naquele momento estava sobre ele. Naquele momento, a ira de Deus ele não abate a Cristo com uma lágrima descendo, meu filho amado, não. Ele enxerga o cumprimento da palavra, e o cumprimento da palavra é: para a morte, para o pecado, só existe uma saída. Qual? A morte. Então ele deve morrer. A bola de iniquidade do mundo sobre Cristo naquele momento. E por isso Cristo sofre. Por isso Cristo padece. Sofrendo e padecendo. Estamos no vermelho, né? Quem é do Ministério Infantil quiser anotar para ministrar para as crianças, eu acho interessante. Por isso que eu disse que é o que é de mais profundo no Evangelho. Porque você acha que o plano de salvação demorou uns anos 1000 anos para sair com o pai acontecer, né? Eu trabalho. Quando Cristo vence a morte, deveria acontecer 3 coisas. Me pergunte quais. A primeira, o perdão da dívida, porque afinal de contas ele pagou a minha dívida. A segunda coisa é a garantia da imortalidade. Veja, é diferente nesse momento quando eu falo imortalidade para a eternidade. Conceitualmente falando, a eternidade é aquilo que sempre foi, que sempre é. E só Deus é eterno, não tem começo, nem meio, nem fim. Ele é o começo. Mas nós temos o começo. O meu foi 17 de março de 95. Então não pode ser eternidade, tem que ser algo diferente, tem que ser imortalidade. Mas imortalidade era um conceito que os hebreus e inclusive os gregos não entendiam assim. Ele entendia por uma vida eterna, ou seja, uma vida finita que nunca acaba. É a vida eterna. Por isso que a gente fala vida eterna e não imortalidade. Deveríamos ter a vida eterna. E por último, deveríamos ter um livre acesso aos céus. Porque afinal de contas, foi isso que perdemos quando pecamos. Então Cristo ele vem e a Bíblia vai dizer que ele morre. No terceiro dia ele ressuscita. E quando ele ressuscita, a Bíblia vai dizer uma coisa muito interessante, profeticamente dizendo. Isaías capítulo 63 relata o acesso aos céus estavam fechados. O acesso daquele que vem de fora para dentro nunca tinha acontecido. E a Bíblia vai dizer profeticamente, Isaías vai dizer no capítulo 63, fazendo alusão ao Cristo morto. Alguém grita de lá: quem é aquele que vem de Edom? Quem é aquele que vem com suas vestes salpicadas de sangue
como quem pisa o lagar das uvas. Alguém que está de longe, eu tenho uma imaginação fértil. Imagina alguém. O salmista vai dizer: quem é aquele que vem cavalgando sobre os montes? E a Bíblia vai dizer assim: eu sou. E eu não canso de dizer, eu já disse isso várias vezes, quando você escuta eu sou, na língua portuguesa parece não fazer muita diferença, mas se fosse na língua aramaica, estaria escrito assim: El Shaddai. Eu sou, é o Deus chegando. Eu sozinho pisei o lagar das uvas. Eu pisei no furor da minha ira e olhei para o lado e não houve ninguém para me ajudar. Também pudera. A Bíblia também vai dizer no Salmo, se não me engano, é o Salmo 32, profeticamente dizendo também, ele chegando nos céus, e há um grito de ordenança para aqueles querubins que guardam os céus, como você pode acompanhar Apocalipse capítulo 19. Levanta, ó porta, as vossas cabeças. Levante, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. E eu não quero acreditar que ninguém conhecia a Cristo, mas sim queria dar ênfase à manifestação do nome dele. Pergunta assim: quem é esse então, o Rei da Glória? Com quem sabe que vai responder, mas mesmo assim pergunta. E é declarado assim: o Senhor dos exércitos, poderoso na batalha. Ele é o Rei da Glória. E ele diz de novo: levantai, ó porta, as vossas cabeças, os querubins como uma arca, a cabeça baixada. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? É o Senhor dos exércitos, poderoso na batalha. Ele é o Rei da Glória. E aquele momento abre-se o acesso dos céus ao homem. O acesso dos céus ao homem está aberto, porque naquele momento, a partir daquele momento, os céus não mais se fecham. Quando os céus se fecham, profeticamente dizendo, a Bíblia vai dizer, quando o último salvo for arrebatado, aí sim as portas da arca se fecham. O livre acesso dos céus ao homem foi garantido, mas ainda faltam dois. Ou seja, já falei do perdão, já falei do acesso, falta só a vida eterna. E a vida eterna, ela é garantida quando Cristo morre e ressuscita. E eu gosto muito de eu já citei aqui em alguma outra ocasião. Eu li um livro, em algum momento, que contava a história de uma lei, se não me engano era em Chicago, também se não for, enfim, não faz diferença. Mas a lei era que era proibido terminantemente o uso de álcool enquanto se dirige. E aí você vai dizer, claro, também.
Mas lá tinha uma agravante, além de pagar uma multa extremamente salgada, a pessoa deveria andar, fazer serviço comunitário por 6 meses, varrendo a rua, com um colete fluorescente daqueles que você vê na CET, com as letras garrafais que dava para ver de longe, escrito assim: eu sou um motorista alcoolizado. E ele deveria varrer a rua em horário de expediente, de graça, com esse colete. Imagine você, tamanha humilhação que é. Quando eu tenho para mim que é mais ou menos isso que aconteceu, porque nós não temos aqui, talvez, motoristas alcoolizados, mas se não fosse, ou digo melhor, antes de Cristo chegar, tínhamos adúlteros, tínhamos agressores, tínhamos mentirosos, tínhamos viciados, homicidas, por que não dizer estupradores? Por que não dizer sonegadores? Por que não dizer pervertidos? E o momento que Cristo morre, esses coletes todos estão sobre ele. O colete que dizia que o Wallace era um mentiroso, viciado, homicida, estava sobre ele. E ele morreu, pagando por aqueles coletes. Porém, há necessidade do revestimento. E o revestimento é usar o colete do Cristo. O colete do Cristo, que é o colete de justo, verdadeiro, perfeito, santo, puro, honesto. Entende? Lembra do Adão e da Eva, que no momento inicial teve que ser coberto e revestido por um que não tinha nada a ver. Nós, por meio de Cristo, somos vestidos com um colete escrito assim: não tem nada a ver. Bacana, legal, bom, né? Como reflexão. Só que não existe uma terceira opção. Ou você entrega o colete que era seu e pega o de Cristo, ou você fica com o seu ainda. Porque se não fosse assim, então estaríamos como humanidade todos salvos. Mas sabemos que não é assim. Sabemos que a salvação é para aqueles que creem. E como salvação para aqueles que creem é uma coisa muito abstrata, e Tiago vai dizer isso. Tiago vai dizer assim: você crê em Deus? Tiago capítulo 2 diz 7 bem, até o demônio crê em Deus. Então você dizer que crê em Deus não é suficiente. Ah, mas eu sou muito bom, eu sou gente boa, eu sou um cara legal. Você me pede o ombro esquerdo, eu te dou até o direito. A mosca pousa no meu ombro, eu nem nada faço. Eu sou muito bom. Cara, não faz sentido, cara. Ainda assim eu preciso de salvação? Sim. Porque você sendo pecador, imperfeito, limitado, não é você que diz como vai ser salvo, e sim aquele que era perfeito e por você se entregou. E como que ele vai dizer isso?
ele vai dizer isso, eu digo sinteticamente, resumidamente, quando você troca de colete com ele, e você diz assim: Senhor, toma aqui a minha vida e me dá a sua. Sintético e profundo, né? Ah, mas eu achei sintético demais. Posso deixar mais difícil? Posso. Paulo deixa um pouco, inclusive mais claro. Ele diz assim: o amor de Cristo nos constrange, porque nos julga dessa forma. 2 pontos. Porque se um morreu por todos, diz Paulo, não é as minhas palavras, se um morreu por todos, Cristo morreu por todos, logo todos morreram. É isso ou não aceitar que ele morreu por si mesmo. Ele vai continuar. De maneira que se aqueles que por quem Cristo morreu vivam, não conseguem mais viver para si, mas sim viver a vida daquele que por ele morreu. E ele vai concluir com o versículo que lhes é mais familiar. Ele vai concluir assim: portanto, se você está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. É impossível abraçar a salvação sem viver a vida daquele que morreu pelo pecador. Ou seja, é impossível alcançar a vida eterna se eu não viver a vida eterna de Cristo. É impossível alcançar a plenitude da graça se eu não viver a vida do Cristo. Porque se eu não viver a vida do Cristo, eu não legitimo o sacrifício dele por mim. Porque o meu pecado tem que sair de mim para a vida dele. E é por isso que a salvação é para todos, mas nem todos estão salvos. Legal, né? Explica muita coisa. Se você estiver guardando na mente, explica muita coisa. Eu lembro eu já falei aqui, mas eu lembro que quando eu tinha uns 8 anos, 7, 8 anos, eu fiz catecismo. Eu era meio perturbado no catecismo. Jesus me alcançou lá para os 15, 16 anos. Até os 15, 16 anos eu era outra pessoa. No catecismo eu não lembro de muita coisa. Curioso, né? Porque gosto tanto da palavra, mas eu lembro de uma música que eles cantavam, não lembro muito da melodia, mas fazia uma pergunta mais ou menos assim. Ele falava assim, era um relato, né? Fala assim: uma criança um dia me parou. Essa música aí mesmo. Me olhou nos olhos, assobi. Caneta e papel na sua mão, tarefa escolar para cumprir. E aí no final do refrão ele diz assim: é a pergunta da criança: o que é preciso para ser feliz? E aí vem o refrão: amar como Jesus amou, pensar como Jesus pensou, andar como Jesus andou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia,
sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Ou seja, o que essa música diz? Ela diz que é impossível você alcançar os céus na terra se você não viver a vida de Cristo. É impossível você alcançar a plenitude da salvação se você não decidir jogar esse colete e viver o colete do eterno. E é por isso que ele morreu no nosso lugar, de maneira que nós vivamos no lugar dele, ainda que ele seja eterno. E por isso, vivendo a vida de Cristo, diz Paulo, nós agora podemos herdar o que Cristo herdou. E o que Cristo herda como filho? Cristo herda como filho os céus. E por isso, nós não somos herdeiros, nós somos co-herdeiros. Por quê? Porque por meio de Cristo, nós vamos, como diz o Anderson, na aba, meio que na maciota, né? Por meio da vida que você vive em Cristo. E é por isso que é impossível você alcançar salvação se não for por Cristo. Porque eu não sei você, mas eu não creio que Gandhi morreu na cruz por mim. Eu não creio que Maria morreu na cruz por mim. Eu não creio que Buda morreu na cruz por mim. Eu não creio que, enfim, qualquer outro morreu na cruz por mim, a não ser Cristo. E vivendo a vida de Cristo, eu me legitimo aos céus. E glórias a Deus por isso. E agora eu fiquei numa dúvida se eu continuo ou se a gente volta na próxima aula. Até que hora é hora, pastor? Até que horas é horas aí para acabar? Se ninguém quiser pegar você na saída. Mas se acaso for pegar você na saída, Nós estamos então no branco, né? Fica o verde. Esse verde é complicado de falar em 15 minutos. Então eu vou fazer o seguinte. Esse verde eu vou deixar para a semana que vem. Vai ser a plano de salvação parte 2. E a gente encerra. Inclusive seria bacana mesmo deixar para depois, para você ficar curioso como é que isso acaba aí. Não faltar a semana que vem. Ainda que você não tenha gostado, pelo menos a sua curiosidade vai trazer aqui de novo. Porque nós vamos alcançar uma outra problemática. A outra problemática é que eu alcanço vida eterna depois que eu morro. E como que eu alcanço os céus na terra ainda vivo se eu estou em um corpo corruptível? Como que o verde, que é o crescimento espiritual, ele se dá em um corpo que é corruptível? Vai ser a cena na semana que vem. Então, a gente encerra hoje. Espero que você tenha entendido. Espero que essa aula lá tenha surtido um efeito em você, não só didático, mas profundo, espiritual. E que você saia daqui, que é o objetivo da nossa aula, cada vez mais convicto que não existe outra vida boa para se viver a não ser a vida de Cristo. O objetivo desse
desse conjunto de aulas é fazer com que você entenda que se você escolher os céus, escolher a Cristo, você escolheu a melhor coisa dessa terra. E entendendo isso, é fácil de você anunciar. Inclusive, também é fácil de você se indignar. Indignar como pastor? Indignar pelo fato dos outros ainda não viverem o que você está vivendo. Se você entender isso na plenitude, você vira o cara mais chato da rua. O cara não pode passar para comprar um pão. Na quarta vez você vai ter uma coisa, cara, não é possível que você não aceitou Jesus ainda, cara, você está perdendo tempo. Não me aborreça! Eu não consigo. Eu não consigo, é mais forte do que eu. Esse é o nível do entendimento. Quando você entende que você está no melhor lugar, vivendo a melhor vida, e não só uma vida terrena, mas a garantia da vida eterna. Quando você entende isso, você percebe que você, graças a Deus, já tem o mais importante. E o resto, como diz a própria palavra, será acrescentado. Amém? Amém. Vou ficar de pé. Semana que vem a gente conclui. Deus está dando nome E depois que a gente concluir, na semana que vem, a gente vai falar sobre um tema que vai ser um tema também de mais de um dia, mais de uma semana, que vai ser inteligência espiritual. Vamos tratar alguns assuntos também.